Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Coelho. E eu sou Vinícius Coelho. E nós, aqui do Segredos do Vestibular, queremos deixar bem claro para vocês 4 dos 5 pilares que são essenciais para a sua aprovação no vestibular. E quais são esses pilares? Esses pilares são a mentalidade, o planejamento, as técnicas de estudo e a inteligência emocional. E para isso, nós separamos algumas perguntinhas que foram enviadas lá na nossa lista VIP do WhatsApp. E se você também quiser fazer parte da lista VIP do WhatsApp, é bem facinho. É só clicar no link da descrição aqui do YouTube ou na nossa bio do Instagram. Então vamos lá responder essas perguntas. A primeira pergunta é: como faço para ter foco nos estudos? Rafael, essa pergunta aí, ela tem um sério problema. Às vezes você não tem foco nos seus estudos por falta de técnica. E essa técnica pode ser a técnica Pomodoro, que eu acho que você consegue explicar bem. Bom, existem diversas técnicas. Uma delas é essa técnica Pomodoro mesmo. A técnica Pomodoro consiste em você pegar um determinado período de tempo e ficar focado numa só atividade. Por exemplo, o Francesco, que foi o rapaz que descobriu essa técnica, ele adotava períodos de 25 minutos, ou seja, um Pomodoro. Cada período de tempo chama Pomodoro. E ele descobriu que o ideal para ele era de 25 minutos. Não quer dizer que para você também seja 25 minutos. Você pode mudar isso. Mas naqueles 25 minutos, no caso do Francesco, ele focava em apenas uma coisa e tirava tudo de perto. E é muito importante essa parte de tirar tudo de perto, Alfa, porque o que acontece é, muitas vezes a pessoa fala, não, vou focar em só uma coisa. Foca lá os 25, meia hora, 45 minutos, até 1h30, dependendo do tempo que você acha que seja essencial para você. E aí, alguma coisa interfere ela de fora. Às vezes ela pega o celular, começa a mexer no WhatsApp, começa a mexer no Instagram. E não pode ter interrupção durante esse período de tempo. Você tem que estar totalmente focado naquilo que você quer fazer. Se tiver interrupção, não tem jeito. Tem que cancelar o Pomodoro e começar tudo de novo. E na técnica diz que a cada Pomodoro você faz um pequeno intervalo. E depois, ao longo de 3 ou 4 pomodoros, você pode fazer um intervalo um pouco maior. Essa técnica já ajuda bastante você manter o foco nos seus estudos. Então, se você não tem técnica nenhuma, essa é uma das mais simples para você começar. Então agora vamos partir para a nossa segunda pergunta aqui do vídeo. O que fazer com a matéria atrasada? Bom, a matéria atrasada realmente é um problema. E muitas vezes ela pode ser apenas porque você não se planejou para estudar aquela matéria. E aí ela acaba ficando atrasada e isso fica uma bola de neve. Um dos grandes problemas dessa falta de planejamento é, às vezes você até se planeja, só que você planeja em não estudar aquela matéria. Por exemplo, você é um aluno de humanas, você gosta mais de estudar humanas. Então você fala, putz, não quero fazer aquela lista de física elétrica. E aí você deixa aquela lista lá de física elétrica e ela fica acumulada para sempre lá. Você não pode deixar uma matéria que você não quer estudar para depois, você tem que fazer aquela lista. Esse é um dos principais problemas de matéria acumulada. Tá, e como que a gente faz para resolver isso? Bom, o que você pode fazer é, se você tem muita matéria atrasada, porque eu entendo, é natural, às vezes você tem milhões de matérias atrasadas, você tem que classificar aquelas matérias atrasadas, porque às vezes você vai ter que priorizar algumas delas. E como que você faz para priorizar? Você tem que classificar aqueles assuntos das matérias de acordo com a IRC delas. E o que é uma IRC? Você pode estar se perguntando. O que é IRC? A IRC nada mais é do que a importância, a recorrência e a complexidade que aquele assunto tem para você. Então você vai analisar aquilo lá e a partir disso você vai elencar quais matérias você tem que desacumular primeiro. Então quais matérias você vai começar a botar em ordem primeiro. E aí você vai me perguntar, quando eu vou fazer isso? Bom, você tem vários dias meio que mortos durante o ano. Você tem aqueles feriados, às vezes o domingo que você não estuda tanto. São ótimos dias para você colocar essas matérias em ordem. É isso mesmo, Vini. Quando você consegue elencar a IRC e priorizar as matérias mais importantes, você consegue dar uma boa aliviada nas matérias atrasadas. Pelo menos nasquelas que vão ser importantes para você. Então, vamos para a nossa terceira pergunta. O que fazer quando estou estudando um capítulo e não consigo fixar nada?
Essa pergunta acontece principalmente pelo problema que às vezes você tem um capítulo para ler de 10, 15 páginas, um capítulo para você estudar, propriamente dito, de história, ou geografia ou de qualquer outra matéria. E às vezes você pega, começa a ler aquele capítulo, começa a estudar aquele capítulo, lê uma, lê duas, lê três, lê quatro, lê até 5 vezes e você não entende nada daquilo. Vini, e a principal dica que eu tenho para você resolver esse problema de não conseguir fixar nada que você leu daquele capítulo é você ler primeiro, antes de ler o capítulo, você lê as perguntas que tem no final do capítulo. Com isso, você vai conseguir focar sua leitura só nas partes importantes, nas partes que são cobradas no exercício. E com isso, você acaba de vez com aquela sensação de não conseguir fixar, porque você já sabe quais partes são importantes. Então, quando você estiver lendo um capítulo pela segunda, terceira, quarta, até a quinta vez, você vai ter uma leitura diferenciada, porque você já procurou na primeira vez, às vezes você já conferiu se a resposta era aquilo que você estava imaginando, você já grifou. Então, isso direciona os seus estudos. Você não está lendo um texto sem saber o que você está procurando. Isso vai otimizar aí muito o seu tempo na hora de estudar. E a quarta pergunta que a gente vai responder aqui no vídeo é: quero prestar para medicina. Quanto tempo é o tempo por dia ideal que vocês recomendam para estudar? E essa pergunta é para você que estuda e trabalha ao mesmo tempo, que tem pouco tempo de estudos. O tempo ideal para você estudar, o tempo que a gente recomenda, é o tempo que você tem. É o tempo que você consegue encaixar no seu planejamento. Não adianta nada eu chegar aqui e falar: qual é o tempo ideal para você estudar para medicina? Falar 10 horas por dia. Se você não tem essas 10 horas, do que adianta eu falar isso? Você só vai se decepcionar, você só vai se frustrar. E no final, às vezes, você não precisa dessas 10 horas. Porque às vezes o tempo que eu tive que estudar para o meu vestibular não é o tempo que você precisa estudar para o seu. Cada um, na verdade, tem o seu próprio tempo, né, menino? Às vezes uma pessoa precisa estudar 10 horas, outra pessoa precisa estudar 1 hora por dia. Assim, é difícil ter esse tipo de pessoa? Mas existe. Mas o mais importante do que você se preocupar com quanto tempo você estuda é, nesse tempo que você está estudando, como você está estudando, como você está aproveitando esse tempo. O tempo ideal é o tempo que você consegue estudar de forma líquida, não é aquele tempo bruto. O que é isso? Tempo bruto é o tempo que você sentou, preparou seu material, estava fazendo alguma coisinha antes, e o tempo líquido é só que você estava focado em estudar. Então, se você consegue aproveitar bem esse tempo líquido, não importa qual que é esse tempo, é o seu tempo. E é por isso que é importante você ter métodos de estudos, é importante você ter um planejamento de estudos, que são 2 dos pilares da aprovação. Porque se você não tiver isso, o seu tempo bruto vai ser muito maior e o seu tempo líquido muito reduzido. Você tem que aumentar o seu tempo líquido e não aumentar só o seu tempo bruto. Você só consegue aumentar seu tempo líquido usando essas técnicas de planejamento. Então, a resposta para essa pergunta é: depende. O tempo ideal é o tempo que você tem. E a quinta pergunta é: só pode fazer o vestibular quem já está no 3º ano do ensino médio? Porque eu estou no 2º ano, mas já quero prestar. Cara, essa é uma pergunta que a gente recebe praticamente todos os dias lá no nosso WhatsApp. E como que a gente faz para responder ela? A gente tem uma dica poderosa para você que está escutando a gente. Sim, você pode prestar vestibular no 2º ano, até no 1º ano se você quiser. Eu e o Vini, a gente prestou no 1º, no 2º e no 3º ano, porque o 1º e o 2º ano serve para você treinar. Se você quer uma faculdade que é só pelo Enem, você se inscreve no Enem e faz. Agora, se você quer uma faculdade específica, por exemplo, eu queria fazer farmácia na USP e o Vini também queria fazer farmácia na USP. Que curso que a gente prestou? No 1º ano, a gente prestou para Ciências da Natureza. Por que a gente fez essa estratégia? Porque a nota de corte na primeira fase para Ciências da Natureza era menor do que de farmácia. E aí a gente conseguia, muito provavelmente, passar nessa primeira fase e treinar para a segunda fase, já que os dias de prova eram das mesmas matérias que iriam cair no nosso 3º ano quando a gente fosse prestar farmácia. E é o erro que muita gente comete. A galera presta como treineiro. E às vezes não é tão bom você prestar como treineiro. Porque a nota de corte de treineiro é alta. Por exemplo, treineiro para a área de biológicas. É uma nota alta de corte. E quando você está no 1º ano, você talvez não consiga tirar aquela nota suficiente para você testar a segunda fase. Então, como o Vini disse, a gente prestou Ciências da Natureza. Por quê?
Bom, na época que eu estava fazendo, a nota de corte da FUVEST para farmácia era em torno de 55 pontos, mais ou menos. E no meu primeiro ano, eu não conseguia fazer esse número de pontos ainda. A nota de ciências da natureza era 22 e a nota de treineiro de biológicas era 44. No meu segundo dia, na época era terceiro dia, as matérias de farmácia e de ciências da natureza eram exatamente as mesmas, ou seja, era a mesma prova. Então, tanto fazia eu fazer a prova de farmácia, que tinha 55 pontos, a prova de treineiros biológicas, que era 44 pontos, ou prestar ciências da natureza, que eram apenas 22 pontos. Com isso, eu consegui ir para a segunda fase para ter a experiência de fazer a segunda fase também da FUVEST, no caso. E vale ressaltar que esse segundo dia que o Rafa tá falando, que na época dele era o terceiro dia da FUVEST, as provas são as mesmas que medicina, é biologia, química e física. Então é uma dica muito valiosa para quem quer fazer medicina na USP, está no primeiro ano, segundo ano e quer ver como é que é a prova da segunda fase da FUVEST ali na prática mesmo, simulando da melhor maneira possível, que é com o fiscal aqui do lado, é você no ambiente mesmo, é uma dica essencial para você. Por quê? É muito mais fácil você passar numa carreira que tem uma nota de corte bem baixa do que você prestar treineiro, ou medicina, ou farmácia, que são notas de cortes um pouco mais altas. Então, essa dica é especial. Aproveite e use esse exemplo para você. Tenta aplicar na sua vida. Pô, eu quero direito. O que eu faço? Eu dou uma olhada no segundo dia da segunda fase, quais são as matérias específicas e procuro uma outra profissão, uma outra carreira que tenha as mesmas matérias na segunda fase, no segundo dia. E com isso, você consegue aproveitar essa oportunidade de ouro que você tem, que é de treinar no primeiro e no segundo ano, de uma maneira que você tenha mais chance de ir para a segunda fase. Bom, galera, então é isso. Ficamos por aqui. E para a gente saber se você gostou de vídeos como esse, deixe o seu joinha e deixe a sua pergunta como comentário aqui embaixo, para que a gente possa cada vez mais fazer vídeos esclarecendo as dúvidas dos vestibulantes. E não esqueça, se você quiser entrar na nossa lista VIP do WhatsApp, é só clicar no link abaixo ou no link da bio. Então, valeu!